60 dias, o mundo das séries, dia 49, The Witcher. Vamos ler um texto bíblico juntos para começar a conversa do devocional de hoje. Estamos quase chegando nos últimos 10 devocionais da nossa saga. O texto está em Filipenses capítulo 2, versículo 22 e 23, que diz o seguinte para nós neste dia: Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem pretendo enviar, tão logo me certifique da minha situação. Em um mundo chamado continente, habitam monstros e humanos, monstros de todos os tipos. Nesse mundo, jovens do sexo masculino são levados para passar por um rigoroso e doloroso procedimento químico em que eles terão seus sentidos aguçados. Somado a isso, um forte treinamento em batalha com todos os tipos de armas, isso vai formar um grupo especial de homens responsáveis por caçarem monstros neste universo. Dentro dessa questão, aqueles que conseguem passar por esse processo muito delicado, a cada 10 que entram no processo, apenas 3 sobrevivem aos procedimentos. Tamanho é a crueldade que envolve todos esses procedimentos para melhora das habilidades físicas, mentais, enfim. Aqueles que sobrevivem serão treinados em todo tipo de batalha e estarão habilitados a enfrentar qualquer tipo de ameaça que se faça presente. Todas essas questões, todo esse conjunto de ações transforma esse humano em um mutante, que é temido por parte da população e também temido pelos próprios monstros. Ou seja, o mutante acaba sendo alguém que não tem um lugar para pertencer. Amado, odiado pelos humanos e também temido pelos monstros, os mutantes eles são errantes e mercenários neste universo. E geralmente se tornam mercenários, que trocam os seus serviços caçando esses monstros por pagamentos. Dentro dessa questão, né, os pedidos que os humanos fazem a esses mutantes mostram a crueldade de muitos seres humanos, o que fica perene, o que fica muito fácil da gente identificar, sejam nos jogos da série ou na série da Netflix que está em produção, né? Já assistimos a primeira temporada. Nós temos essa realidade. Muitas vezes os verdadeiros monstros da série e dos jogos são os humanos e não os monstros em si. Dentro do leque dos mutantes, um dos principais é Geralt de Rivia, que passou por todo esse processo e a partir da sua fama, ele vai adquirindo uma fama com relação aos seus trabalhos enquanto mutante, enquanto um bruxo também é outro nome pelo qual eles são conhecidos, vai dando acesso a ele a lugares que outras pessoas não teriam nem em sonho. Ao mesmo tempo que ele pode ser convocado a eliminar um monstro de uma humilde vila, ele pode ser chamado também à corte real para servir o rei quando for necessário. Esse trânsito entre ambientes só é possível a partir de toda a bagagem que ele carrega. E esse é o ponto que eu gostaria de conversar com vocês no dia de hoje, com relação a essa introdução aos livros que vão dar origem tanto aos jogos de videogame do The Witcher quanto à série da Netflix. Uma questão importante para nós no dia de hoje, para pensarmos um pouco a respeito disso, eu gostaria de falar sobre ministério neste dia com vocês. Cada ministério ou o chamado que nós precisamos responder nessa geração também apresentam exigências específicas. Eu não sei qual é o seu sonho ministerial, se você tem sonhos ministeriais, eu queria já que você colocasse nos comentários aqui quais são os seus sonhos ministeriais, o que você entende que é o seu papel dentro da história da igreja na nossa geração, para que a gente possa conversar com relação a isso nos comentários. Não, se você pode desejar ser um missionário, um pastor, eu não sei. Mas qualquer dessas funções eclesiásticas demandam um treinamento específico que você precisa demandar. Você vai precisar passar por um curso de teologia, por uma experiência prática em campo
Enfim, existem requisitos que precisam ser preenchidos por aqueles que almejam o ministério. Eu converso com muitos irmãos, né, que claramente têm um chamado do Senhor para suas vidas, mas que, ao invés de enxergar nas exigências, né, nos pré-requisitos que eles precisam cumprir para alcançar o ministério que eles têm, eles enxergam tudo isso como regras e fardos a serem carregados. E essa é uma mentalidade que precisa mudar na nossa geração. A ideia dessas pessoas é que, como elas foram chamadas por Deus, elas não dependem ou não têm nenhuma necessidade de cumprir esses requisitos para responderem a homens, já que o seu chamado foi dado por Deus. E isso é interessante. Eu quero citar um exemplo de algo que aconteceu comigo ao longo da minha caminhada ministerial, né? Um determinado momento, um amigo e pastor me convidou, né, para fazer uma visita na UTI no lugar dele. Ele não podia visitar um membro da sua própria igreja e me pediu para que eu fosse no lugar dele. A carteira de ministro do Evangelho que eu tenho abre as portas para que eu possa entrar até a UTI do hospital para poder orar por aquele jovem que estava internado na UTI. Ou seja, sem os pré-requisitos que foram cumpridos por mim, seja o curso de teologia, seja a experiência prática no ministério como pastor auxiliar, isso abriu as portas de um hospital para que eu pudesse orar por um jovem que estava precisando dessa oração. Não por minha causa, como já falamos aqui a respeito de cura quando abordamos séries médicas, mas semanas depois aquele jovem saiu da UTI e foi curado para a honra e glória do Senhor. Sempre que alguém me procura, né, para algum evento, uma palestra, um workshop ou uma ministração em algum congresso, seminário, retiro, uma das primeiras coisas que me perguntam é qual é a minha igreja, né, de que igreja eu faço parte. E eu acho isso corretíssimo. Eu também não convidaria alguém para minha igreja que não presta contas da sua vida para ninguém e não está vinculado a nenhuma igreja local. Isso é muito importante. Desconfie de qualquer pessoa que não preste contas da sua vida e do seu ministério para ninguém. O que eu quero falar para vocês com tudo isso que a gente abordou no devocional de hoje? Da mesma forma que Geraldo de Rivia passou por um longo processo que o habilitou a se tornar um mercenário caçador de monstros, eu e você também precisamos nos habilitar para responder ao chamado de Deus para as nossas vidas na nossa geração. Nós precisamos nos submeter aos processos para que nós possamos crescer e servir melhor no reino de Deus. Um último recado que nós precisamos lembrar é que o nosso chamado precisa ser confirmado pelos homens. Por isso, ore a Deus para descobrir se não chegou a hora de você dizer sim para o chamado de Deus para a sua vida de maneira mais específica, a partir do investimento nos requisitos que possam permitir que você cumpra esse chamado de maneira mais séria e mais pormenorizada na nossa geração. Pague o preço para alçar voos maiores nessa geração. Esse era o recado que eu tinha para nós, né, no dia de hoje. Lembrando de que se você não fez isso ainda, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que gostam dos jogos do The Witcher e da série da Netflix. E se também não gosta, compartilha do mesmo jeito, porque esse recado é muito importante para eles. Uma curiosidade interessante com relação a essa série, aos livros que deram origem à série, o autor dos livros, que eu não vou pronunciar aqui para não errar, não quis participar da produção dos jogos de videogame, por achar que seria um fracasso. Por isso ele recebeu os direitos do personagem de uma só vez no início do processo, sem participar dos lucros milionários da franquia posteriormente. Com certeza, hoje ele deve se arrepender dessa decisão. Você é burro, cara, que loucura. Coloca nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu quero saber qual é o seu chamado, qual é o seu ministério e, na sua denominação, quais são os requisitos que você precisa cumprir para que você possa estar habilitado para realizar essa jornada e abençoar a igreja e a sociedade nessa geração. Ok? Vamos conversar nos comentários. Eu encontro você no próximo vídeo. Deus abençoe e obrigado por me acompanhar, nos acompanhar nessa grande jornada até aqui. Um abraço. Até lá.